Está aqui, capítulo 14, a prova de quem está na luz. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Que ele repete duas vezes, né? Se alguém afirma estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. 1 João 2, de 9 a 11. O próximo, pode ler? Primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é não existir meio termo. Ou se está na luz, ou se está na escuridão. Não existe zona de penumbra. Há meia luz ou há meia escuridão. Se uma pessoa fizer quase tudo certo, somente uma coisinha errada, ainda assim estará nas trevas. Se alguém pensa que está na luz, mas odeia seu irmão, está na escuridão. Próximo. Mas e quanto à pessoa que cumpre os mandamentos, não odeia o seu irmão, mas também não os ama, ela pode ser considerada como alguém que anda na luz? A torcida é grande, porque muitos de nós nos consideramos pessoas boas. Não amamos nem odiamos, apenas somos indiferentes às pessoas. Mas a palavra é clara: quem ama seu irmão permanece na luz. Quem não ama seu irmão não está na luz. Não existe neutralidade. A indiferença equivale a desprezo. As pessoas fazem parte do cenário. As pessoas fazem parte do cenário, são como mobília, árvores ou paisagens. Olhamos e mal percebemos sua presença ou existência. Isso equivale a odiar. Ou se está caminhando na luz do amor ou nas trevas da maldade. Não existe caminho do meio. Quem não ama, odeia. O que o João está falando é a atitude de um homem para com o seu irmão, ou seja, o seu próximo. Quem está ao seu lado, com quem ele tem contato. Todos sabemos que o trabalho missionário é muito importante. Contudo, há pessoas que falam com muito entusiasmo sobre isso, que estão pregando o amor de Deus na África, na Ásia e em outras nações longínquas, mas não consegue conviver em paz dentro do seu próprio círculo familiar e são indiferentes com seus próximos. João ensina em dizer que a comprovação de que uma pessoa está na luz é o amor que ela tem para com seu irmão, para com aqueles que quem está em contato o tempo todo. Talvez devamos pensar um pouco mais sobre a atitude de indiferença tão presente na nossa sociedade hoje. A indiferença é o oposto da comunhão. Tem sua raiz no egoísmo e no egocentrismo, segundo o qual
Somente eu sou importante. Só me interesso por pessoas que me trazem alguma vantagem, que contribuem para os meus objetivos. O relacionamento é utilitário. Aqueles que não me interessam são totalmente irrelevantes e dispensáveis. O relacionamento no mundo é também baseado em poder e prestígio. Só damos importância àqueles que são superiores ou que têm o mesmo status que nós. Aqueles que têm opiniões próximas, mas que consideramos intelectualmente inferiores, são menosprezados, desprovidos de importância. E aqueles que se opõem à nossa opinião e posição são considerados inimigos. E para todos os outros resta um relacionamento superficial e indiferente. Para João, essa atitude é definida como ódio. E quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Versículo 1, versículo 11a. Isso traz duas consequências. A primeira é tropeçar e fazer os outros tropeçarem. Quem ama, anda na luz e não tropeça. Somente o amor nos capacita a progredir na vida espiritual. O ódio, por sua vez, faz com que o progresso seja impossível. O que acontece quando tropeço e permaneço caído no chão? Torno-me uma pedra de tropeço. Muitos outros podem tropeçar por minha causa. Isso nos lembra a severa palavra de Jesus. Próximo. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que esse que uma grande pedra de moinha fosse pendurada ao pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus 18:6. Não somente eu serei prejudicado, serei condenado por ter sido responsável pela queda de muitos. Isso é algo muito sério. A segunda consequência é que quem odeia seu irmão não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Versículo 11b. A escuridão é a falta de luz. Cegueira é não conseguir enxergar. João não está dizendo que o ódio dominou o pensamento dessa pessoa, ou que ela só pensa em vingança. João está dizendo que aquele que não ama e guarda a amargura no seu coração, seu raciocínio se obscurece, não tem sabedoria para tomar decisões, nem mesmo consegue entender os problemas com clareza. O amor ilumina os olhos, capacita o homem a andar na luz. O ódio conduz à escuridão. Que evidências temos de que alguém está na luz? É muito sério. O Robert, se você estiver falando, nós não estamos ouvindo aqui. Seu mic tá. É. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, Agora sim. Agora você fechou. Não, pode falar, vamos ver.
Se você estiver falando, Robert, não estamos ouvindo. Não, não estou falando. Estou pensando que é, É muito sério, é muito sério. Você é disse isso isso. Eu e falei é que muito sério. é uma coisa muito séria, porque nós sempre achamos que a gente não está fazendo nada de ruim, né? Mas não fazer, não, não fazer é exatamente ruim. É o deixar de fazer, né? O que É estar na escuridão. E é muito interessante que não adianta só afirmar que estou na luz, né? Porque tem um monte de gente que afirma, não, eu estou bem, está tudo correto, estou... Mas lá no fundinho ele tem ódio de algum irmão e a vaca foi pro brejo. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos estar, né, cheio de amor para dar, porque Jesus dá o amor para a gente, né? faz todo sentido, né? Porque se Deus nos dá amor, o que nós fazemos com esse amor que Deus nos dá? Guardamos no bolso, botamos no tesouro, botamos no saco. Se Deus nos dá amor, é para que a gente ame. Mas eu acho que é mais o que me chama a atenção quando escrevi que nós olhamos as pessoas como o parte do cenário. É como se a pessoa não existisse. Não, a gente passa por uma pessoa, a pessoa fala com a gente diz, não, essa pessoa não vai trazer nada. A gente não vai dar, não dá atenção. A gente nem olha para a pessoa. Ele é como mobília, como árvore, como um poste. Porque a gente não. Mas se a pessoa for muito importante, a gente dá importância, a gente vai prestar atenção. Mas se a pessoa não é importante, é como não existisse. Isso é muito sério. A pessoa pode falar, olha, mas o que que ele é? Entregador de comida? Não interessa. Ele quer falar comigo, ele é um entregador de comida. O que que eu ganho com ele falando? Eu acho não, tenho certeza que muitas vezes não, quase todo momento, né? A minha definição de amor, ou seja, aquilo que eu acredito, né, que me faz decidir, me movimentar, enfim. O dia a dia meu é comandado por aquilo que creio. E eu gosto muito de uma frase, né, que o Nizam sempre, às vezes, né, está mencionando, que é se a primícia é equivocada, todo o resto, né, é equivocado. E qual que é a minha definição de amor? A maioria das vezes é aquele amor egoísta. A maioria não, quase sempre. É aquele amor egoísta, onde eu digo que amo, mas o que está transvestido é o orgulho, a vaidade, o ego. Ou seja, eu quero um retorno, eu quero uma resposta. O meu amor, né, ele é definido por aquilo que podem me dar, ou aquilo que podem fazer para mim. Enquanto que o amor que nós vemos aqui, que João está descrevendo e que no coração, né, está sendo compartilhado, é o amor da cruz, o amor de Deus, né?
O amor que deixou tudo, o amor que sofreu tudo, né? O amor que estava junto, dando atenção, né? Trazendo aquilo que Deus estava nos dando como direção hoje. Então é um amor que não tem nada a ver com o nosso. Não é um amor sentimental, né? Que anda pelos seus próprios interesses. É o amor que, né, enfim. E esse é o grande desafio que eu vejo nesse texto, né, no meu dia a dia. Qual o amor que eu tenho exercido, né? Ou melhor, não existe outro amor, né? Será que eu estou no engano? Ou será que eu realmente estou amando como Cristo amou? E não é indiferente? Não, de maneira alguma. E é sacrificial. Entrega do seu tempo, entrega do que tem, entrega, enfim, compaixão. Então, mas eu acho que o ponto é a gente ama aquele que nós queremos e não que Deus. Alguém tá... Ontem nós tivemos na nossa igreja uma celebração de Natal evangelístico e e tinha umas 150 pessoas e tinha umas 30 talvez visitantes, bastante. Mas o que eu vi que todo mundo da igreja vai conversar com seus amigos. Aqueles que são mais humildes, poucos dão atenção a eles. Ou no máximo, oi, tudo bem? Só acabou. Não quer saber exatamente o que acontece com eles, por que eles estão lá. Ou seja, nós que somos cristãos, nós damos importância àquele que nós achamos que são importantes. Os mais humildes, a gente fala, ah, não tem muita importância. Será que nós não fazemos isso o tempo todo? Se o cara for o executivo, todo mundo vai querer conhecê-lo. Mas se ele for um nada, um deles que era um, um motoboy, quer dizer, na realidade, entregador de comida. Eu fui sabendo, ele caiu semana passada do moto e ele veio assim. Eu falei, como é que tá? Tá, eu soube desse. Ah, eu não estou assim ainda. Falei com ele, ah, estou fazendo isso, sabe? Eu acho que é assim que nós agimos. Nós agimos. E, claro, nós não podemos mudar a situação de todo mundo. Nós não somos salvador da pátria. Mas nós temos interesse naquelas pessoas que não trazem nada para a gente, só dá trabalho. É isso que eu, às vezes, questiono. É claro, não precisa nem dizer que é prefeito ou deputado algum. Todo mundo vai lá atrás, cumprimenta, tal, certo? Então significa que nosso olhar ainda são como o mundo olha. É. Uma, uma das coisas que chamou atenção também foi aquela parte que nós lemos ali que fala que às vezes muitos missionários querem
fazer missão na África e tudo mais, mas não consegue fazer isso em casa, né? Isso é uma realidade, né? Que às vezes já aconteceu comigo já. A gente gosta muito de compartilhar do amor de Cristo com os outros, né? Com os de fora, com os irmãos da igreja. Mas muitas vezes temos dificuldade de compartilhar com o amor de Cristo dentro do nosso próprio lar, né? Com os nossos, né? Porque às vezes os nossos, eles sabem, eles nos conhecem, né? Os nossos, eles sabem nossos defeitos, sabem nossas qualidades, e talvez os de fora muitas vezes não sabem, né? Às vezes a gente tem essa mais facilidade de agradar os de fora e compartilhar o amor com os de fora do que com os de dentro, né? Isso me chama bastante atenção. Coisa que eu acho importante, que a gente, é, à luz dessas palavras, né, que traga essa luz, né, para nós mesmos, né? A gente não fica numa posição de observador, mas fica numa posição de observado, ou seja, Deus olhando para nós. Ele observa e ele vai fazer comentário do que ele observou. É, e claro, o objetivo de Deus não é acusar. Isso é objetivo do acusador, né? Deus não é acusador. Mas a nossa consciência muitas vezes faz esse papel. E enquanto eu estava lendo, né, me veio algumas pessoas. Não sei se isso acontece com vocês também. Essa questão da superficialidade. Às vezes, a indiferença ele pode ter uma manifestação sutil, sabe? Para você não sentir ódio, que é uma palavra forte, você evita a pessoa, você esquiva, evita contato. Ou se você tem, você é bem educado com a pessoa, né? E é aquele cumprimento rápido, mas você não quer ficar perto da pessoa, você quer, né? E se for conversar, você conversa com coisas bem superficiais, né? E você vai esquivando, né? Ah, mas eu não odeio essa pessoa. Eu amo, mas eu não odeio. E aqui ele fala que não tem o caminho de não amar, né? A indiferença mesmo equivale ao ódio. Para mim isso foi muito forte, porque me veio alguns nomes e vim em degradê, assim, sabe? Essa pessoa é um tom de cinza claro. Isso aqui é um pouquinho mais escuro. Isso aqui quero distância. Não, mas a gente já é ser espiritual. Eu não tenho problema com ninguém. Eu me dou bem com todos, né? Mas às vezes a gente não conhece nosso próprio coração, né? É, então, e é interessante que quanto mais a pessoa assim é meio espiritual, que você considera meio espiritual, você
você julga que a pessoa tem que estar bem o tempo todo, você julga que a pessoa, né, tem que estar sempre bem, né? Quando você percebe que a pessoa, você não percebe que a pessoa não está bem, mas percebe que essa pessoa mudou em relação a você de alguma forma, aí já a pessoa já não serve mais, né? Você até, você percebe que a pessoa, não sei o que que a pessoa está passando, está te evitando. Será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Eu não dou nem essa chance de perguntar isso. Ah, se está me evitando, também vou evitar, né? É sutil isso, sabe, gente? Não é uma coisa assim que aparece assim toda hora, assim, sabe? É sutil. E essa coisa de ir para as trevas não acontece assim de repente. Você vai se afastando, afastando da comunhão, afastando do convívio. E, no fim, você já não consegue mais conviver. Tem algumas pessoas na minha mente, sabe? Eu não sei quanto a vocês, né? Então, e o João é muito prático, né? Ele para essas coisas. E o Robert trouxe assim, ele interpretou bem o que o João quis dizer. Ah, mas será que a exegese está correto, né? Eu não estou preocupado com a exegese, estou preocupado com o que a palavra está dizendo e o que eu estou vivendo, onde eu estou e como estou caminhando, né? Então, essa questão da superficialidade, da indiferença, e isso ele fala que a gente está na escuridão, né? Desculpe, me alonguei um pouquinho, mas eu queria trazer um pouquinho mais para o âmbito pessoal, né? A gente não precisa conceituar tanto, né? Que João não teve preocupação de conceituar, né? E nem de explicar, mas de ir direto no assunto. Bom, é como o Stephen falou, né? Quando ele fala de perdão, que deve perdoar, tudo sempre vem algumas pessoas na cabeça da gente, né? E quando a gente perdoa, às vezes a gente não tem aquele relacionamento que era, né? Como era. E aí, Robert, pode até explicar um pouquinho mais para mim aí se esse relacionamento que, sabe quando, sei lá, você fica com o pé atrás, não é mais aquela, você não, você não dá mais aquela credibilidade para a pessoa, né? Você fica meio cismado. Eu continuo não perdoando, continuo estando na escuridão, Robert? Eu acho que todo ponto está no interesse. Tem pessoa que a gente perdoa, mas eu não tenho mais nenhum interesse. Não quero saber se ele está bem ou mal, se ele tem algum problema. Esse não é meu problema. Que ele se vire. Essa é a nossa atitude. Não é que nós vamos se aproximar, mas é tudo uma questão de interesse. Deus ama cada um de nós, mas nem todo mundo é próximo de Deus. Deus não tem relacionamento
íntimo com todo mundo, porque não, a pessoa não quer, mas ele ama, ele tem interesse, ele quer saber como é que está. Se a pessoa tiver dificuldade, ele está pronto para ajudar. Mas não quer dizer que necessariamente tem esse contato. Eu acho que esse é o mais importante. A gente tem muita gente que nós passou pela nossa vida, mas hoje nós não queremos nem saber como é que já eu não tenho interesse. Será que ele precisa de alguém? Será que ele precisa de uma palavra? Será que ele pode fazer parte da minha oração? Eu acho que esse é o ponto. Relacionamento é uma coisa de dois lados. Não existe um lado. Eu quero estar bem com ele. Se ele não está bem comigo, a gente não tem relacionamento. Mas amor não depende disso. Deus nos ama, tendo ou não tendo relacionamento. Ele tem interesse. Ele morreu por todos, mesmo aquele que não tem relacionamento com ele. Não sei se ficou. Esse é do ponto de vista que eu enxergo. Muitas vezes eu lembro de fulano e tal. Aí eu falo, poxa, faz tempo que não. Eu preciso mandar uma mensagem para ver como é que ele está. Você precisa de alguma coisa? Alguma coisa que eu. Mas eu estou orando por você. Hoje eu lembrei de você. Eu vou aproveitar para compartilhar uma coisa que aconteceu. É, no final do ano a gente procura ofertar, né, fazer algumas ofertas para os irmãos e tudo. E aí o que que aconteceu? A gente mandou oferta para uma pessoa. Não, mandamos oferta certa para uma pessoa. Só que eu fui avisar a pessoa, olha, eu mandei oferta para você. Só que, a hora que vi o nome assim, eu falei, nossa, a gente não tinha ofertado para. Eu não lembro desse nome na lista, né? Aí falei assim, meu irmão, fizemos uma oferta de amor para você e tal, né? Aí a pessoa agradeceu tudo, né? Daqui a pouco ele me manda assim. Olha, você não quer conferir porque o dinheiro não caiu na minha conta. Esse não é meu Pix. Aí eu falei, eita, nós. A hora que fui ver o nome, a, a pessoa para quem a gente tinha ofertado tem o mesmo nome dele. Só que eu mandei errado. Aí eu falei, vixe, agora a gente tem que mandar oferta para ele também, né? Fica chato assim, né? E aí nós mandamos assim. Depois eu estava compartilhando com a Ariane, né? Deus tem as suas maneiras de, é, como que fala? É, maneiras engraçadas, né? De abençoar quem Ele quer abençoar. Não é nós que fazemos a listinha, é Ele que faz. Deus queria que abençoasse Ele, a gente, nós entendemos que tá bom, vamos abençoá-lo, né? É,
Eu e a Ariane até acabamos dando risada. Ele tinha exatamente o mesmo nome, sabe? E essa pessoa escreveu, se deu um testemunho depois, falando assim, eu precisava exatamente dessa quantia, a gente, né? Eu falei, isso é Deus cuidando dos seus, né? Mas se fosse depender de mim, né? Aqui está falando de, a gente valoriza o trabalho do missionário, né? De uma pessoa que está fazendo trabalho e tal, mas a gente não, se fosse depender da gente, ajudar alguém que está próximo, que está passando necessidade, nem passa pela nossa cabeça, sabe? Então, essa palavra que o Robert trouxe é o interesse, né? É a palavra que, né, drive, né, as nossas ações, é o que direciona nossas ações e por isso que a gente tem que ser submisso a Deus e fala, buscar em primeiro lugar o seu reino, o seu governo, a soberania dele, a sua vontade, né? O interesse dele e não o nosso, né? Senão a gente vai tropeçar, com certeza. Então, até nessas atitudes pequenas, né? Fala assim, Deus, tudo pertence ao Senhor. Eu não tenho o direito de não amar, de ser indiferente, de interpretar, né? E acho que essa é uma questão, né? Que para mim está pegando muito nos detalhes, sabe? Né? É isso. É tempo de out. Amém, amém. Esse, é, esse assunto nós precisamos continuar meditando nele, realmente. É muito sério, é muito sério. Amém. Muito bem, Às vezes, alguém. sim, eu queria falar um pouco. Às vezes a gente, eu também, no meio de um grupo que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês um pouco. Talvez queria também saber a opinião de vocês. É, também eu estou no meio de um grupo que uma vez eu era inimigo deles. Eu era uma pessoa que saiu da igreja, da congregação deles, e tal. Hoje chegaram no mesmo congregação que nós chegamos e estamos juntos. Mas o mundo, ou vamos dizer, o sistema dentro da igreja machuca as pessoas dentro de uma forma tão difícil, tão coloca dentro das pessoas uma divisão. Eu acho que mais é difícil, né, ganhar confiança de pessoa que antigamente não tinha confiança em você. E de novo ele confia em você. E não é fácil. E não sei se amor, às vezes, nesse caso, ou interesse, como que a Robert falou, que resolve. Não resolve. Não é fácil. E a única saída disso aí, cada um fica no seu cantinho. Porque foi construído dentro das pessoas uma certas entendimentos, uma certas eh, eh, certas atitudes
porque já tá dentro e você não consegue entrar dentro da cabeça dessas pessoas e tirar mentiras que Satanás coloca através de pessoas que são é, santos, né? Se chama, né? E a coisa é tão complicada mesmo, tão complicada mesmo. Só que eu acredito de uma coisa, que é oração, não sei se resolve, né? Nem amor não resolve. Às vezes você tenta, mas ele é resistente, porque não sei se ele tem interesse ainda também, né? O interesse, eu acho que para acontecer uma relacionamento tem que ter de dois lados. Às Sim. vezes tem interesse, mas outra parte não tem interesse no senhor. Daí, o que vocês fariam nesse caso? Só queria perguntar, né, quem quiser. Então, eu acho que é o seguinte: o dente não tem problema com dedão do pé, porque dente nunca vai morder o dedão do pé, certo? O dente vai morder quem? A bochecha ou a língua. Então você só machuca quem está perto e nunca machuca quem está longe. Pessoa que está mais longe, você não tem problema. Mas quando machuca quem está perto, o que acontece? Existe. É possível ficar bom? Todo mundo tem negócio, experiência com afta, né? Que é uma ferida na bochecha ou na língua, alguma coisa. É muito dolorido. Curar leva tempo. E às vezes não dá para forçar. E tem tempo para tudo. O tempo não está nas nossas mãos, mas nós temos que aguardar o tempo de Deus. Talvez leve muito tempo. Há muita gente, nós temos pressa, mas a gente sabe que para cura leva tempo. Nem, a gente quer que cure logo, mas isso não acontece. Eu acho que também essa é uma lição que Deus nos dá. A gente muitas vezes acha que o problema é ruim, mas o problema às vezes é bom. Isso mostra que alguma coisa tem que ser mudado, alguma coisa que a gente tem que aprender. Talvez nesse caso que aconteceu nos ensina a não acontecer com outra pessoa. Talvez a gente muda nossa atitude, palavra. Então eu acho que a gente não pode reclamar das feridas. Ferida existe para a gente poder, vai cicatrizar, mas também é um ensino também. É, isso também ajuda a gente a ser humilde. A gente não, a gente acha que a gente consegue, a gente não consegue fazer. Então é isso. Eu acho que todos nós começamos a aprender, porque eu também tenho um monte de problemas, pessoas, que eu fico assim, com remorso. Puxa vida, eu machuquei. E agora? Como que eu faço? Às vezes eu tento fazer, às vezes a gente tem que levar tempo, hora. E se Deus nos dá consciência tranquila, a gente tem que ficar em paz. Nós vamos ler mais à frente. Se Deus nos dá consciência, não fica se remoendo, se culpando.
se achando que, puxa vida, esse é uma coisa aberta. Deus vai mostrar que Ele está no controle. Se Deus, consciência, não nos acusar, fique em paz, porque Deus, Ele sabe. E nós temos que aceitar isso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém. Amém. Pedir para Lyndon fazer out, pode ser? Ora, para a gente terminar. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Pai, por esse novo dia, por essa manhã. Te agradecemos pelo teu mandamento, novo mandamento, Senhor, cuja referência e padrão é o próprio Senhor. Obrigado por esses irmãos, amados irmãos, ó Deus, e a forma tão espetacular como o Senhor usou João para corrigir a comunidade de fé que estava em falha, e mesmo assim o Senhor os tratava como amados, porque são amados do Senhor. Em primeiro lugar, precisamos ter essa consciência, Pai, de que, apesar de nós, o Senhor tem nos amado. Apesar de sermos, em algum momento, indiferentes, apesar de em alguns momentos termos desprezado aqueles que estão junto de nós, próximos de nós, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, mas nos chama, Senhor, a uma vida nova, nos chama, Senhor, a uma novidade de vida. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque o ódio se manifesta quando desprezamos, quando discriminamos, quando diminuímos, quando não notamos, quando não temos interesse nas pessoas que estão à nossa volta, Pai. Quando somos insensíveis ao caos, à dor, à tristeza, à angústia e também, Senhor, até à alegria dos outros também. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo. Nos ajude, Senhor, a nos levantarmos em fé. Obrigado pela tua palavra, Pai, que é santa, é poderosa, é perfeita. Precisamos, ó Deus, depender dessa palavra nesse dia. Rogamos ao Senhor, Pai. Eu creio que essa é uma manhã de não só de reflexão, mas de reconhecimento. Que precisamos, Senhor, fazer a diferença, mas não fazer pela nossa força, mas pela tua presença, a tua luz. Nos livra, Senhor, de odiarmos uns aos outros, de odiarmos o próximo. Ó Deus, e que o Senhor nos faça instrumentos da paz, que o Senhor nos faça instrumentos da alegria. Ó Deus, daqueles que estão junto a nós, da nossa comunidade de fé, daqueles também, Pai, que estão distantes. Oramos, ó Pai, por todos os componentes aqui desse grupo, aqueles que estão passando por provas, por lutas, aqueles que, como a Denilton, está passando por um momento de luto. Rogamos, Pai, que o Senhor revigore espiritualmente, sustente. Ó Deus, obrigado por essas palavras, obrigado, Senhor, pela reflexão, pelo debate gerado por esse livro. Que seja assim abençoador para todos aqueles que lerem, Senhor, que meditarem, porque o foco é a tua palavra, o foco é Cristo. Ó Deus, que esse dia possamos refletir o teu amor, possamos praticar o teu amor. Peço que o Senhor me ajude, a minha casa, a minha família e desses amados irmãos aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, à tua igreja, a nós de compartilharmos o teu amor. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Amém. Amém, amém. 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 Amém.
Bom dia. Até amanhã, irmão. Deus abençoe a todos. Um abraço, queridos. Bom A paz. dia. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Grande abraço. Amanhã. Irmão, Deus abençoe. Ótimo dia.